Perto do final do ensaio, ele virou para mim e falou: você não é músico. Existe 3 personagens: o músico, o musicista e o tocador. O músico é um músico, o tocador é uma roleta russa. O musicista, ele é um robô. Ele não tem aquele jogo de cintura para lidar com essas situações. Eu vou contar uma história para vocês. Você não é músico de verdade. Você já ouviu essa afirmativa? Você quer saber o que ela significa? É, porque tem um significado, não é simplesmente assim. Então, vem comigo. Fala, povo! Beleza? Evandro Roque aqui em mais um vídeo de um músico que não vive totalmente de música, mas que compartilha as suas experiências. Esse vídeo é uma delas. E para ilustrar bem esse vídeo, essa minha pergunta que eu fiz no começo, essa minha afirmativa, na verdade, eu vou contar uma história para vocês. Eu estava na igreja ensaiando para uma apresentação de um irmão como músico de apoio, e até que esse irmão, perto do final do ensaio, ele virou para mim e falou: poxa, cara, você não é músico. Isso, assim mesmo. Você não é músico, você é tocador. A princípio eu fiquei meio aborrecido, mas não falei nada não. Não fui descortês. Mas o tempo se passou, veio um outro ensaio e no final de um outro ensaio passou um tempinho. Esse mesmo irmão virou e falou: agora sim você é músico. Admito, fiquei meio sem entender. Mas depois eu fiz uma reflexão, fui reparando comportamentos de outras pessoas, de outros músicos, e cheguei à conclusão que existe no meio da música 3 personagens: o músico, o musicista e o tocador. Resumidamente, a grosso modo, o músico é um músico que faz música e observa todos os parâmetros que fazem com que a sua música melhore cada dia e chegue a mais gente. Tem o musicista, que é um cara mais preocupado com a parte técnica, e o tocador, que é o cara, digamos, que quer curtir o momento, que não é preocupado com muita coisa, que é preocupado em curtir o momento, fazendo música. Para a gente aprofundar mais esse assunto, eu vou descrever algumas situações que a música impõe a quem está dentro dela. Situações corriqueiras daqueles que fazem e vivem ou não vivem, no meu caso não vivo, da música. Vamos lá. A primeira coisa é a organização. Eu não vou falar assim, por ordem de importância, não tem uma ordem em seguida. Eu vou lembrando e vou falando. Eu vou lembrando não, eu vou vendo aqui e vou falando. A organização é aquilo que vai além da música, vai além de ter um instrumento, carregar um instrumento organizado. Não é que isso não seja importante, mas não é só isso. Isso é importante, mas não é só isso. A música vai em você ter horários organizados, ter preocupação com o horário, ter a sua vida organizada, e até mesmo na hora de tocar, você ter aquilo que vai fazer bem organizado. Solo no lugar do solo, a estrofe no lugar da estrofe, aquela partezinha, aquele acorde no lugar certo. Isso também faz parte da organização na vida de um cara que faz música. Vamos colocar os nossos personagens dentro desse contexto. O tocador. Vamos falar sobre o tocador? O tocador, ele não é tão preocupado com a organização. Como ele tá ali pelo momento, ele pega qualquer coisa, vai de qualquer jeito, independente do estado de salubridade do instrumento, ele quer tocar, ele quer estar ali e tocar, ele quer um momento. Esse é o tocador. Ele não está preocupado se a coisa está certa, se está errado, se o instrumento está bem, se o cabeamento, se os acessórios que ele carrega para fazer música estão em dia. Ele não está muito preocupado, ele só quer que aquilo funcione, que a coisa funcione, independente do estado. E eu já vi cada coisa acontecer nesse meio. Eu já vi cabo emendado com fita isolante, cabos emendados sem fita isolante, nego tocando com violão desafinado, sem a mínima noção de afinação, cara. Mínima, zero noção de afinação. E é isso, cara, o tocador é desse jeito. Já o musicista, ele é organizado, às vezes ele é organizado. Ele também é mais preocupado com a parte técnica, com a parte de estudo. Essa preocupação, esse foco na parte técnica, na parte de aprimoramento, ele deixa de lado certas coisas, negligencia certas partes que são necessárias
na música. Por exemplo, horário, a própria saúde, tempo. Ele não tem a exata divisão de tempo, ele quer estudar, ele quer aprimorar, não quer perder tempo aprimorando. Isso é um problema. Isso é um problema. Agora vamos para uma outra situação, que é o estudo. O estudo, eu diria que ele é um dos mais importantes, e que vai determinar o seu nível na música. Se você vai ser aquele nível alto ou se vai ser um nível baixo. O estudo ajuda a determinar também as oportunidades que você vai receber. Se serão boas oportunidades ou oportunidades comuns ou oportunidades ruins. O estudo, ele ajuda para isso, nessa parte de oportunidades. E vamos falar sobre o tocador. O tocador e o estudo. Como descrever a relação do tocador com o estudo? Não existe. Isso, não existe relação do tocador com o estudo. Ele quer o momento, ele não quer se preparar. A maioria dos tocadores não se preparam antes. Eles querem resolver tudo na hora. Eles querem resolver ali na hora, pai, vamos que vamos e vai que vai. É assim o tocador. O musicista, ele estuda muito, tudo. A técnica do tocar de cabeça para baixo, ele estuda tudo. Mas às vezes rola um problema de aplicação, ou seja, ele estudou, ele quer aplicar tudo a todo momento e dá problema, porque muitas das vezes, vamos citar um exemplo aqui, esse tempero não é para aquela comida, por exemplo, vou jogar naquela comida sal, pimenta, açúcar, mel, não sei o que, não, é salgado, sal e pimenta, e temperos salgados, e tem uma dosagem para colocar. O musicista, às vezes não tem essa dosagem na hora de fazer a música, ele quer jogar tudo pra dizer que sabe, e pra ele tá bom. Não rola, né? Você jogar tudo que aprendeu só porque aprendeu, e aí na música que tá sendo executada. Cada música é uma música, todo mundo sabe disso. Cada música é uma música, cada música exige uma parada, uma técnica. Isso depende da música. A música vai te dizer, não o seu estudo. Evandro, você tá desprezando o estudo. Não tô desprezando o estudo. Tô ressaltando a aplicabilidade. Tô abrindo os olhos a galera que gosta de estudar tudo, que a música não pede tudo, mas você vai usar tudo em alguns momentos. Já falando sobre estudo, sim, agora nós vamos falar aquela hora, a hora do vamos ver. É aquela hora que o músico pega o seu instrumento, tem um polvo ou não tem um polvo, sei lá, vai gravar, a hora do vamos ver, a hora de tocar, a hora de fazer música. Como é que é cada um? Como é o tocador, por exemplo, na hora de tocar música? Cara, o tocador é uma roleta russa. Sabe roleta russa? Aquela brincadeira com arma que não deve ser feita. Se eu fosse você, eu não faria. Vamos brincar de roleta russa. Não vai não, filho. Não vai não. Por amor à sua vida, não vai não. Mas enfim, vamos focar. O tocador é uma roleta russa. Vai ter dia que ele vai sentar no instrumento, frente no instrumento, e vai ser sublime. Vai ser, meu Deus do céu, melhor que se tivesse ensaiado. Mas vai ter dia que a maioria das vezes que vai dar bosta, que vai dar ruim. O tocador, ele vive nessa sinuca de bico. Ele é essa roleta russa. E às vezes ele é dependente. Às vezes não, ele é dependente da inspiração. Às vezes a inspiração funciona, às vezes não funciona. A maioria das vezes não funciona. E falar sobre a inspiração é um ponto importante. A música não é que ela seja dependente da inspiração. Ela é um ingrediente. A inspiração é um ingrediente da música. Digamos que é um tempero. A música inspirada, legal. Se você juntar o estudo, o preparo, a organização com a inspiração, aí o nível sobe. Aí o negócio fica mais alto. E sem inspiração, você se torna um robô. É como descrevemos o musicista. Ele é um robô, ele é técnico, ele é pragmático. É aquilo, então eu vou fazer aquilo. Mas de repente as coisas saem do controle, algo externo acontece na música dele. E aí? Ele não sabe o que fazer, ele não sabe como lidar, porque ele se preparou para fazer aquilo. Mas aí que advém os pitis.
entendeu? A galera da petice e as coisas saem com planejado. Principalmente o musicista, que não sabe lidar com a diversidade. Eu vou te dar uma situação para você lidar e que você vai lidar de letra. É se inscrever no canal, é deixar like, deixa like aí pra nós e compartilhar esse conteúdo para aquele músico, aquele tocador, aquele musicista. Eles necessitam ouvir isso. Um outro ponto do musicista, ele não tem aquele jogo de cintura para lidar com essas situações. E é necessário ter, não adianta. Às vezes acontecem as coisas e o músico tem que ter aquele jogo de cintura para lidar. A corda quebra, meu irmão, pega, troca, ou pega um outro violão, tal. Mas temos que continuar fazendo música, né? Que é algo que nós gostamos. E a gente tem que ter esse jogo de cintura. Às vezes o outro dá problema, não tem problema, segue, jogo de cintura. Vamos que vamos e viva a música. E eu falei do outro, vamos ao próximo tópico. Vida em grupo, vida em sociedade. Sim, você faz música para pessoas. Você faz música com pessoas. Sim. E a música acontece e cresce se tiver mais pessoas envolvidas. Isso mesmo. Não só a banda, não só o público, mas pessoas que estão atrás fazem a música crescer. E é isso, cara. E faz parte da música. Essa vida em grupo, essa vida em conjunto, em sociedade. E como o tocador lida com isso? Cara, o tocador, ele até que lida bem. A maioria dos tocadores que eu conheço, que eu acho tocador... Você que é tocador que eu conheço, não é na mão não, mas é tocador. Enfim, a maioria é gente boa, cara. Nego que não conhece nota, não sabe afinar, mas é gente boa. Sabe conversar, sabe lidar, sempre tá disposto a ajudar, sempre tá ali junto. São gente boa, são gente simpática, não sabe tocar. Mas são gente simpática. Tocam mal, mas são maneiros. São gente boa. Tocador é gente boa, gente de boa qualidade. Um musicista é complicado. No outro tópico que eu falei que não lida bem com a diversidade, também não lida bem com o grupo. A maioria das vezes. Ele não sabe, às vezes, se comunicar, passar o que ele quer. Não sabe porque ele tá envolvido na técnica, vai focado na técnica, mais focado ali em evoluir tecnicamente, tal, naquela parte técnica. E às vezes ele deixa as pessoas de lado, que às vezes pouco importa a pessoa que está ouvindo, o que importa é ele e a técnica, a relação dele com a técnica dele, com o que ele está fazendo, com a execução que ele está fazendo. E ele esquece que existem pessoas. Na maioria das vezes rola isso. Por que você sabe tanta coisa, esses detalhes de musicista? Porque eu já fui essa maturidade chamada musicista. E aí, qual é o menos ruim? Se vocês repararam que eu falei só dois, né? O músico eu vou falar agora. Inclusive, seja músico, gente. Não seja nem tocador e nem musicista. O musicista, ele é chato. O musicista, ele é técnico. Pô, beleza. Mas o que vale a técnica se a música pede outras coisas e que ele não tem? Não seja tocador. Tocador, você toca mal, cara. Você toca mal, cara. Você tem que estudar, cara. Você toca mal. Cara, tocador que não tem noção de nota. Faz a nota aqui, aí tu pergunta pro tocador, que nota é essa, tocador? Não sabe. Aí tu pega o instrumento do tocador, tá afinado. E ele não tá nem aí, ele tá tocando. Tocador que não tem a mínima noção de afinação. Tá chato. Vamos nos preocupar. Seja músico. Músico é preocupado com a banda, com outras coisas, com o povo que vai receber a entrega dele. É isso. Sejam músicos. Busquem maturidade, busquem evolução, busquem relacionamento com o seu próximo, com aqueles que estão envolvidos para que a sua música cresça. É isso. Seja um bom músico. Músico gera conexão, entendeu? E boa conexão. E para a gente continuar nessa boa conexão, nós aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha isso para aquele tocador, para aquele musicista chato, aquele tocador sem noção de música, que não sabe nem afinar um instrumento. Compartilha, ele vai gostar de ouvir. E tem situações que a música nos proporciona que a gente tem que saber lidar. E eu contei isso no último vídeo que eu postei aqui no canal. Então, vai lá e assiste.